Estamos de volta com o Redação Novo Tempo. E olha só, um ano após a tão esperada Olimpíada do Rio de Janeiro, planejamento de legado ainda não saiu do papel. Grande parte das instalações não estão sendo usadas e as promessas não cumpridas levantam uma grande discussão sobre o assunto. Os 39 bilhões de reais em investimentos começam a ser questionados e o evento teria trazido benefícios reais à cidade? É a pergunta que fica. O Rio de Janeiro é uma cidade melhor após os Jogos Olímpicos, sim ou não? E é isso que a gente vai discutir agora. Interessante esse dado aqui. Foram cerca de 39 bilhões de reais investidos em diversas áreas no Rio de Janeiro. Então, despesas de organização, aqui a gente tem dados, foram cerca de quase 7 bilhões e meio de reais, 24 bilhões e 600 mil obras de planejamento olímpico, via urbana, metrô, BRT, enfim, 9 bilhões. A pergunta é, olhando agora, parece que deu um resultado ao longo prazo ou não? A gente está pegando um mau momento para comparar, né? Não que seja mal analisado, mas desde o ano passado, o Rio de Janeiro está entre os estados mais endividados do Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os estados que mais devem para a União, os estados que têm atrasado salário com frequência, especialmente o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro têm atrasado salário com frequência e têm entrado numa crise meio bola de neve. Todos os fatores são influenciados. A saúde está sucateada. O ano passado a gente teve muito protesto em frente à Alerj por conta de projetos que estavam sendo votados de contenção de gastos, e aí parecia que o ajuste era só para a população, né? A gente vai cortar o restaurante popular, não vai ter mais restaurante popular, a farmácia popular, tudo que é popular vai ser cortado. E aí, em detrimento a isso, dentro da Alerj, a gente vai tirar, não vai ter tanto carro oficial para os parlamentares andarem, os cortes de gastos para os parlamentares, tanto para o executivo, tanto para o legislativo, eram cortes de gastos de coisas banais. E aí o corte de gastos para a população eram de coisas básicas, Restaurante popular. Restaurante popular. Aumento do custo dos transportes para a população. O aumento do desconto na folha de pagamento, além do salário atrasado por diversos meses. Então, a gente pega um momento para comparar que a própria crise instaurada no Rio de Janeiro, especialmente a crise financeira, já dá um cenário não muito E boa parte dessa né? crise tem relação também com os preparativos para as Olimpíadas. Claro. O gasto feito, que saiu dos cofres públicos e, infelizmente, uma boa parte dos gastos saiu dos cofres públicos e foi abastecer esquemas de corrupção, e isso tudo também minou a condição do Estado e da cidade de se manterem em dia. Agora, você Essa falou é uma de questão cofres que o ex-prefeito públicos. rebateu, né? Ele disse que a Olimpíada ela não veio para salvar o Rio de Janeiro, e nem ela não foi a causa da ruína do Rio de Janeiro, que já estava mais. É lógico que ele Já não vai estava- ser nada ao que já contrário. estava em ruína, né? Mas não é muito doido uma coisa aqui, porque tem um dado que é interessante aqui, porque a gente está falando de problemas com o Estado, né? O governo do Estado do Rio de Janeiro, polícia, enfim, a área de educação e tal, que não teriam dinheiro tal, para pagar algumas coisas. Só que, de acordo com os dados que são revelados em relação de onde vieram os recursos para pagar esses 39 bilhões investidos nas Olimpíadas do Rio, 30% dos recursos vieram do governo federal. 60% dos recursos, que é a maior parte, vieram da iniciativa privada em parceria com a Prefeitura do Rio. E 10% dos cofres do município do Rio de Janeiro. Supostamente nessa conta, 0% vem do governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, analisando fria e calculadamente os dados aqui dessa maneira, você não tem nenhum investimento feito pelo Estado do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Você tem prefeitura, você tem governo federal, você tem iniciativa privada. Mas problemas relacionados à polícia, à educação no Estado e tudo mais, supostamente não daria para colocar a conta nos Jogos Olímpicos, né? Olha, e pior do que isso, de talvez ter feito um investimento que você já não tinha dinheiro para se
sustentar e ainda ter que investir, mesmo que seja 10%, é agora o que sobra, porque o custo de manutenção é muito caro para manter tudo isso. Inclusive, por essa razão, foram repartidos, né? Parte foi entregue para o Ministério do Esporte, parte foi privatizada. E eu estava vendo uma coisa muito curiosa, que no velódromo, por exemplo, as madeiras, elas vieram da Sibéria. E por ter vindo de um lugar muito frio, elas precisam ser mantidas a 26 graus o tempo todo e 24 horas. Aonde que é isso? No velódromo. Mas por que tem que vir madeira da Sibéria? Aqui do lado aqui de Jacareí tem madeira, Não, mas gente. aí muitas coisas também são especificações do impostas Comitê pelo Olímpico. COI. O Comitê Olímpico diz, olha, porque é a melhor madeira, é para poder correr bem a bicicleta. A madeira russa é melhor para a bicicleta. Inclusive, essa é uma das críticas, né, Hélio, que tem em relação ao COI, que a exigência é muito em cima de um investimento que tem que fazer para a Olimpíada. Né? Mas se você não consegue sustentar, se você não consegue atender a essa demanda, você não se candidata. Você já sabe que há especificações, porque as especificações não surgiram em 2016. As especificações são regras do COI. Se você está ciente dessas regras e topou mesmo assim, então que dê conta do recado. Aí só para falar aqui o dado que eu trouxe, para eu poder não esquecer, tem uma estimativa que eles fizeram para manter esse ar-condicionado ligado nessa temperatura de 26 graus o tempo todo, em torno de 18 mil a cada 6 horas, o que daria em torno de 2 milhões mensal, só para pagar um custo de energia de uma arena só. Se de repente tudo isso fosse investido fortemente para que o ciclismo olímpico brasileiro crescesse e desse um retorno, acho que valeria a pena um negócio desse. Agora, eu não sei se eles estão usando para isso, né? Esse é o grande eu acho ponto. que isso para mim é o que é pior, é o mais cruel, porque você viu aquela festa que foi nas Olimpíadas, sabe? E dava a impressão de que, assim, passadas as Olimpíadas, a gente vai ter agora uma geração esportiva, uma geração olímpica com lugar para treinar, com, sabe, aquelas piscinas enormes, vão ficar ali para o pessoal poder usar. A piscina foi entregue para o Exército. Quer dizer, sabe, nada. O pessoal que é muitos dos nossos atletas, inclusive, para treinar, eles tiveram, durante as Olimpíadas, isso veio à tona em várias matérias, em várias reportagens, eles acabam como que fossem contratados pelas Forças Armadas, a Aeronáutica, a Marinha, o Exército, para usar as instalações que as Forças Armadas têm para se desenvolverem com o seu esporte. E aí a gente teve agora a montagem de tudo isso, assim, é olímpico, é tudo como deveria ser para que pudessem treinar, mas isso não ficou como um legado olímpico, não ficou como um legado para o esporte. E não é nem um legado financeiro, é justamente um legado para o esporte, que é o mínimo que se esperava. Não estou nem falando do gasto, estou falando de, já que se gastou para construir, por que isso não ficou mantido? Por que agora o pessoal que é da ginástica olímpica, por exemplo, não pode usar esse lugar para fazer os treinamentos, para fazer o preparo das crianças, para daqui a 4 anos estarem melhor preparados? Não tem nada disso. Quer dizer, foi só para o momento, acabou, olha, o dinheiro investido vira cinza. A Arena do Futuro, por exemplo, o planejamento de legado para ela era ser desmanchada e se transformar, se não me engano, em 4 escolas públicas municipais. O que não aconteceu e nem sei se vai acontecer, porque a Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro falou que foi entregue apenas a chave, mas que não tem verba, não foi feito o orçamento, que é decidido um ano antes, né? Para fazer, por exemplo, desmontar e montar de novo essas escolas em outro lugar. Inclusive, ela até comentou que ficaria até mais barato erguer uma escola do zero. Aí, bom, foi ela que disse. Isso e que não é aconteceu, o né? que muita gente, inclusive a gente reclama, e às vezes até sem... Você não precisa de muitos dados concretos para perceber uma tendência. Obviamente, isso não é particularidade do Brasil, mas a gente vive aqui e vê isso de uma maneira muito mais intensa. É essa falta de planejamento com a utilização dos recursos públicos. Então, se você vai investir um grande dinheiro, você vê aqui, né? 30% dos recursos para as Olimpíadas foram do governo federal. Então, gente, vamos fazer com que tudo isso aqui que está sendo investido... Olha, terminou, então isso daqui depois o pessoal da ginástica olímpica vai usar, o custo de manutenção é tanto, tal, vamos fazer todo um planejamento para que isso continue e tal. Não teve isso. E
ninguém pode falar que não foi avisado sobre isso, né? Já estava sendo dito, o pessoal, não, mas tem algumas coisas que não estão planejadas ainda, mas depois a gente vai fazer e tal. Mas não é o que acontece. Então, você tem uma utilização do recurso público sem pensar exatamente como ele pode ser melhor utilizado lá na frente. Isso aconteceu com a Copa do Mundo, com os estádios que viraram elefantes brancos e tal. E isso a gente vê em diferentes níveis da sociedade brasileira. Então, é um hospital que vai ser feito, é alguma coisa que você vê que aquilo poderia ser mais bem pensado para que os recursos fossem mais bem utilizados. Só que no final das contas, e tem levantamentos, tem dados, eu não tenho isso aqui de cabeça agora, que mostram qual é o custo da corrupção, financeiramente falando, para os cofres públicos brasileiros atualmente. Então, muito dinheiro que poderia estar sendo bem utilizado, não é bem utilizado exatamente por quê? Porque esse dinheiro que sobra está indo para o bolso de diferentes pessoas que em vários momentos estão a cargo de grandes obras, etc., e desviam esses recursos para os próprios bolsos. Então, assim, é muita grana. A nossa produção aqui está dizendo são 200 bilhões por ano, é isso? 200 bilhões por ano é o custo da corrupção no Brasil, é isso? De reais. Okay. Nossa, quantas Olimpíadas não daria para fazer com esse dinheiro, né? É um custo muito alto, né? E eu acho que não é à toa, que daí vem um outro ponto dessa nossa discussão, que é o seguinte, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele faz muitas exigências para que uma cidade receba os Jogos Olímpicos. E essas exigências são tão grandes que às vezes não compensam mesmo financeiramente falando para aquela cidade, que para as próximas 2 Olimpíadas, não a que já está definida, 2020, que é em Tóquio, no Japão, mas para 2024, 2028, só 2 países se candidataram. Porque houve uma grande pressão das populações locais falando assim, não compensa ficar gastando dinheiro com isso aí, depois não vai virar nada para a gente. E aí o Comitê Olímpico Internacional resolveu dar a Olimpíada de 2024 para Paris e de 2028 para Los Angeles, e eles vão mudar as regras para que uma cidade tenha que se adaptar para os Jogos Olímpicos a partir de 2032, porque não apareceu mais ninguém interessado. O pessoal está falando, é furada. Até tinha mais cidades que estavam na briga, e daí depois, principalmente depois de verem o legado olímpico no Brasil, falaram, o exemplo não agradou. Vou tirar meu nome daqui. Algumas cidades estavam aí e resolveram tirar. E aí ficaram só as 2 que você mencionou, Los Angeles e Paris, porque falaram, olha, não dá não. É porque se você já não tem uma estrutura e você quer montar essa estrutura para que venha lucro de turismo, por exemplo, porque o Brasil recebeu muita gente, porque melhorou a imagem do Brasil no momento de instabilidade política, etc., e melhorou a imagem do Brasil como um país hospitaleiro, como um país bonito, cheio de turismo, e de fato vem dinheiro disso, e de fato vem lucro disso, mas isso acaba beneficiando muito empresas privadas, que são as que investem em alguns pontos de turismo, e acaba, esse dinheiro não chega no destino. É um período muito curto dos jogos para dar um retorno curto. Tão alto assim, né? Em comparação ao quanto é investido. O problema é que a gente não tem uma infraestrutura primária. E aí a gente quer montar uma mega estrutura para lucrar lá na frente, só que a gente não tem essa base. Pensando, se lucrasse lá na frente até valia, mas é que não lucra lá na frente. Mesmo que tivesse o dinheiro para investir, para construir, me parece que o mais preocupante, que é o que fica, é o depois, porque não tem dinheiro para manutenção daquilo ali. Teve uma matéria mesmo que eu vi mostrando o legado em alguns lugares das Olimpíadas, né? E, pelo que eu li nessa matéria, Londres foi uma cidade que conseguiu aproveitar bem o espaço, né? E aí eu fiquei tão curiosa, assim, eu falei, será mesmo, né? Será que não é, assim, uma divulgação, assim, através de uma notícia? Aí eu conversei com a Fabiana Bertotti, que muitos conhecem, e que ela morou lá em Londres. Ela é o quê? Jornalista? Jornalista, youtuber, escritora. E ela morou bem perto do Parque Olímpico e ela disse que funcionava mesmo, ela tinha acesso às piscinas, à academia, lá funciona mesmo, né? Uma reportagem, inclusive, entrevistou algumas pessoas e elas comentaram que antes lá era um espaço na cidade, uma localização muito ruim, né? De bandidagem, era abandonado, ninguém queria morar e tudo transformou e as pessoas agora moram lá.
Inclusive, uma coisa interessante que eu achei é que na Vila Olímpica, por exemplo, se eu não me engano, 50% das moradias lá, eles fizeram um subsídio para pessoas de baixa renda. Elas têm auxílio, inclusive, para pagar o aluguel. Tudo isso está falando Inglaterra, Londres. Londres, em Londres. Além de aproveitarem melhor o espaço para o esporte, como eu comentei aqui das piscinas, etc., e outros esportes por lá, ainda tem essa questão da Vila Olímpica, que aqui vendeu apenas 7% dos apartamentos. E o restante está tudo abandonado. Tudo abandonado. E eles foram avaliados, assim, preços caríssimos. Então, quem é que vai acessar isso? Não é a população, a maioria de baixa renda, né? E o ex-prefeito comentou, mas isso aqui veio num momento de crise, né? A crise imobiliária que está para todo lado e tal. Mais um recurso que ficou ali abandonado, que poderia estar sendo aproveitado, poderia estar abrigando pessoas de baixa renda, né, como foi feito em Londres, tirando as pessoas de moradias ruins ou até mesmo da rua, né, por um preço em conta e não aconteceu nada, está parado. Olhando para tudo isso e analisando a frase do Hélio, eu fico pensando o seguinte, a frase do Hélio em relação assim, os Jogos Olímpicos aqui no Brasil fizeram com que outras cidades acontecessem movimentos populares falando assim, nossa, foi muito ruim o que aconteceu no Brasil, a gente não quer isso aqui pra gente também, e aí isso inclusive está fazendo com que o COI mude as regras e exigências e tal. Aí, para tentar ver um ponto positivo nessas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu tô lembrando daquela frase que fala assim, se tudo der errado, pelo menos eu servi de mau exemplo. Eu acho que é o caso das Olimpíadas no Rio de Janeiro. A gente serviu pelo menos de mau exemplo para o mundo inteiro e agora vamos mudar as regras. Graças a nós, vamos mudar a história. Vamos mudar aí, porque gente, fomos um mau exemplo do legado olímpico aqui de uma maneira fortíssima. Bom, a gente vai seguir aqui com Redação Novo Tempo ou melhor, a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos falar sobre as pequenas corrupções do dia a dia e como elas podem trazer consequências sérias ao país. Redação Novo Tempo volta já.